Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, aqui estamos mais uma vez para mais uma aula da nossa Escola Teológica Chamar, o curso médio em Teologia. Estamos já na reta final do nosso curso. Hoje é a penúltima aula da penúltima disciplina. Estamos chegando perto do fim. Vamos orar para a gente dar início à aula. Depois, assentando-se, já abre aí o seu material no capítulo 5 da disciplina Família Cristã. Hoje falaremos sobre os capítulos 5 e 6, que é o casamento de acordo com a Bíblia e também as bases do casamento cristão. Serão o alvo dos nossos comentários, nossos assuntos nessa noite. Oremos. Querido Deus e Pai, graças damos ao Senhor, bendizemos e exaltamos o Teu nome. Obrigado por mais uma vez estarmos aqui em Tua casa, na Sua presença, reunidos para estudar a Tua palavra, aprender mais e mais de Ti. Te louvo pela vida de cada aluno que aqui já se encontra. Sei que alguns ainda estão a caminho. Peço também a bênção do Senhor sobre a vida deles, os alunos que nos acompanham à distância, que também sejam alvos da Tua graça, da Tua bênção, que sejamos edificados, fortalecidos, abençoados ao término de mais esta aula. Rogamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 5, como dito, página 147. Falaremos a partir deste momento sobre o casamento de acordo com a Bíblia. Lembrando que já na semana passada, a gente já apresentou a família dentro do plano divino, foi o capítulo 1. Falamos sobre a queda, a origem do pecado, a entrada do pecado e as suas consequências para a família, visto que o primeiro pecado ocorreu no seio familiar, aí deu os primeiros desentendimentos, ali também no seio familiar o primeiro homicídio, dentro de pouco tempo já a bigamia, que depois transformou-se em poligamia, ou seja, o pecado já dentro do seio familiar provocando os seus malefícios. Falamos no capítulo 3, semana passada também, sobre a constituição familiar ao longo dos séculos, como vem se desenvolvendo essa instituição divina, mas que tem sido a base da sociedade, não apenas as sociedades cristãs, mas basicamente todas as sociedades têm como célula máter, célula mãe, a família, e a gente viu aqui como essa constituição familiar se deu ao longo dos anos. E ainda na semana passada falamos sobre a família dentro do Novo Testamento, como era a família sob a ótica já do cristianismo, na perspectiva do Novo Testamento, já debaixo da dispensação da graça, como era a família a qual o Senhor Jesus sobre ela falava, ensinava, como foi tratado a questão familiar também nas epístolas paulinas, sobretudo, mas também as universais. E a partir de agora, então, depois dessa breve recapitulação, o casamento, de acordo com a Bíblia. Gênesis 2:24, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Para Deus, a gente vai frisar bastante isso que falamos semana passada e continuaremos a dizer. Isso precisa ficar muito bem fixado, martelado. Tem que martelar e depois virar aí a ponta do prego. Ainda que nenhum de nós aqui tenhamos qualquer dúvida sobre isso, mas as nossas videoaulas alcançam pessoas as quais nós não podemos aqui mensurar e nós precisamos reforçar cada vez mais essa nossa premissa bíblica. Para Deus só existe casamento pela união entre um homem e uma mulher, união monogâmica e heterossexual. Fora desse formato, é a abominação a Deus. Os propósitos do casamento transcendem a visão hedonista e simplista dos materialistas, que veem o ser humano no mesmo nível dos animais irracionais. Em sua perspectiva divina, o Criador viu que não seria bom o homem viver na solidão e criou a mulher para completar o que lhe faltaria em sua existência, instituindo assim
o casamento. A gente comentou já aqui, nesse parágrafo, que há uma visão humanista, simplista, hedonista, materialista. Eu quero falar especificamente deste termo, que ele é tão atual, hedonista, hedonismo. O que vem a ser uma atitude hedonista? Vamos nos lembrar aí da raiz da palavra Edom. Quando a gente fala de Edom, obviamente a gente se lembra do fundador deste clã que deu origem à terra, às nações pertencentes às terras de Edom. Edom é um outro nome para Esaú. Esaú, você sabe, o irmão de Jacó. E uma das características mais destacadas da personalidade de Esaú, ou Edom, você já entenda que falar Esaú e Edom é a mesma pessoa, um traço da sua personalidade que se destacou fortemente, vibrantemente, foi justamente quando, por ocasião do retorno de uma caçada que não teve muito êxito, se deparou com seu irmão Jacó, que acabara de preparar ali um prato de lentilhas, e Esaú /Edom solicitou então que fosse compartilhado com ele aquele prato de lentilhas, ao que Jacó negou. E a contraproposta de Jacó foi a seguinte: eu lhe dou o prato de lentilhas, que vai satisfazer a sua necessidade momentânea, urgente, efêmera, atual. Mas para tanto você vai me passar a sua bênção, o seu direito à primogenitura, que é uma bênção futura, duradoura. E aí Esaú, sem pensar muito, Esaú /Edom, sem muito pensar, trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. O que é isso? É trocar bênçãos futuras, duradouras, no nosso caso, eternas, por um prazer momentâneo, por uma satisfação urgente, passageira, efêmera. Então essa atitude caracterizou Esaú, caracterizou Edom. Então quando se fala hoje, dentro de uma perspectiva filosófica, dentro de uma perspectiva já da cultura da filosofia grega, a expressão hedonismo significa a busca do prazer momentâneo. E alguns entendem o ser humano como um ser que deve buscar a todo tempo seu prazer momentâneo. Não deve se preocupar muito com o depois, com o amanhã, muito menos com o pós-morte. Essa cultura nossa, do nosso tempo, falo nossa não aqui evangélicos cristãos, falo do nosso tempo, essa cultura jamais vai empregar na mente das pessoas o abrir mão de situações prazerosas atuais para poder usufruir de uma bênção futura. Isso é o hedonismo. E essa sociedade é caracterizada por essa atitude, a busca o tempo todo do prazer momentâneo. As pessoas fazem loucuras, as pessoas perdem a noção do ridículo às vezes, as pessoas correm riscos demasiado de vida, de morte, coloca a sua imagem em exposição extrema por um prazer momentâneo, que esse prazer seja um like, uma curtida, que esse prazer seja um tapinha nas costas, seja um elogio. As pessoas estão dispostas a colocar um bem maior, a sua privacidade, a sua família e tal, por um prazer momentâneo, por gerar aquela, acho que é serotonina que fala, que gera no cérebro, que dá aquela sensação de prazer momentânea. Então hoje aí a avidez pela tal da serotonina tem marcado a nossa sociedade. O diabo atacou o plano de Deus para o casamento. Ao longo dos séculos ele tem induzido os homens a aceitarem outras formas de união contrárias ao plano de Deus. O homossexualismo tem assumido proporções gigantescas, com o apoio de governos legislativos e judiciários. É uma agressão à lei de Deus, que tem trazido e ainda trará muita maldição para a humanidade. Se Deus quisesse o casamento entre pessoas do mesmo sexo, teria feito 2 Adões. Eu acho que esse é o plural de Adão, Adões, ou 2 Evas.
Mas também, né, a Bíblia se resumiria a Gênesis 1 e 2 e fim, né? Criou Deus Adão e viu que Adão estava só, tirou da costela dele, fez outro Adão, e Adão 1 morreu, Adão 2 morreu e acabou. Acabou a história, fechou a Bíblia, encerrou no capítulo 2, né? Que história mais teria a se contar depois da união dos dois Adões? Teria mais nada o que ser dito. A sociedade pós-moderna é educada para o materialismo. Nas escolas de ensino fundamental, as crianças são orientadas para o liberalismo social, que se fundamenta no relativismo e no humanismo. O primeiro ensina que nada é certo e nada pode ser considerado errado. Tudo depende da subjetividade do momento. O segundo coloca o homem como centro e a medida de todas as coisas. Com essa visão de mundo, não há lugar para os princípios absolutos emanados da palavra de Deus. Essa é a característica da nossa sociedade. Relativismo. Tudo é relativo. Nada é absoluto. Tudo tem o tal do depende. Depende, mas também depende. Relativizam tudo. Chegaram ao ponto de relativizar o próprio pecado. A palavra de Deus também ela tem sido relativizada por essa sociedade. O que é certo para um, pode não ser para outro. O que é errado para um, pode não ser para outro. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua medida de moralidade, cada um tem a sua medida ética, e todos devem respeitar cada um o espaço do outro. Se houver um desrespeito ao espaço alheio, já estão até criminalizando. Se eu digo uma verdade absoluta como essa que estamos dizendo aqui, baseados na palavra de Deus, usando o espaço sagrado aqui, o espaço de culto, esse ambiente que é vedado e nos pela Constituição autorizado aqui a expressarmos a nossa fé, e a nossa fé está baseada em tudo que a palavra de Deus diz, e aqui seguramente dizemos então o que a palavra de Deus apresenta como verdade absoluta: casamento heterossexual, monogâmico. Mas alguém vai dizer, não, essa aí é a sua verdade, a minha verdade é outra. E se em dizendo a nossa verdade, que está pautada na Bíblia, ofender a verdade alheia, alguém pode se achar no direito, inclusive, de processar, exigir reparação, danos morais e por aí vai. Essa é a sociedade relativista que a gente vive. Não tem mais uma medida absoluta de valor moral, ético. Deus tem sido colocado de lado, quando não para fora. E o homem tem assumido o protagonismo. Aí entra o humanismo. O homem passa a ser a medida. O que importa é a satisfação do homem. Se está bom para você, está ótimo. Não interessa que está ruim para Deus. Está bom para você? Te satisfaz? Te realiza? Não se preocupe com mais nada. É o que prega a sociedade odierna, hedonista, materialista, humanista. Irmãos, não me assusta, não me escandaliza que a sociedade tome esse caminho. A sociedade tomará cada vez mais o caminho anticristão, porque é o caminho que pavimenta a vinda do anticristo. Uma coisa precisa estar diretamente relacionada à outra. Eu não posso pregar que eu acredito que o Senhor Jesus breve voltará e ao mesmo tempo negar o fato de que a sociedade tem que estar preparada para a ascensão do anticristo. Seria contraditório, paradoxal. A minha fé de que a vinda de Jesus é iminente, a qualquer momento, pode ser agora, pode ser hoje, pode ser antes do fim dessa aula, esta mesma fé tem que me fazer entender, uma fé racional, que o ambiente para a ascensão do anticristo deve estar preparado. Então, não me assusta que a sociedade caminhe dessa maneira. O que é que me assusta? Me assusta a igreja tomar esse caminho. Me assusta a igreja tomar o caminho humanista. Que caminho é esse que eu estou aqui apontando? Estou apontando o caminho em que a igreja também decide colocar Deus para fora e o homem no centro. A palavra de Deus relegada a segundo plano e a vontade do homem em primeiro lugar. A satisfação de Deus aí em segundo, terceiro, quinto plano e a satisfação da vontade do homem em primeiro lugar.
Dê uma analisada nos nossos hinos, se é que assim podemos ainda chamar. Humanistas. A vitória é sua, a bênção é sua, você vai ser exaltado, vai ser honrado, você vai ser feliz, não vai mais chorar, e agora é só vitória, e toma posse, e é bênção, e você, e Deus. Não, Deus está trabalhando para você, Deus está fazendo para você, Deus está... Olha a posição de cada um. É Deus trabalhando e você só recebendo, é Deus trabalhando e você se alegrando, é Deus... Quem é que está no centro aí no palco? Sobre quem estão os holofotes? Quem é que está se alegrando, sendo honrado? A Deus cabe apenas trabalhar ali, 24 horas para a sua satisfação. Isso é humanismo. Isso é antropocentrismo. Colocar Deus, o homem, o homem, no centro. E não há espaço para dois no centro. Se um assume o lugar no centro, o outro fica de canto, de escanteio. Um vem para o centro, o outro vai para o escanteio. Se o homem assume o lugar central, Deus fica escanteado. No mundo, na sociedade, lá fora, não me assusta essa atitude. Na igreja, sim. Isso faz nos parecer a igreja de Laodiceia, que colocou Jesus para fora e se ufanava, batia no peito, dizendo: não preciso de mais nada, tenho tudo. Como é que alguém que não tem Jesus pode bater no peito e dizer que tem tudo? Jesus lá do lado de fora batendo na porta e aqui do lado de dentro se orgulhando, dizendo que tem tudo e não precisa de mais nada. Isso nós devemos ficar atentos. O que isso tem a ver com a família? Nós vamos ver aí também. Claro que, como a família é a célula máter da sociedade, tudo isso que acontece na sociedade acontece na família, se reflete na família, se percebe no seio familiar. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse em um de seus discursos, aspas, o mundo mudou e temos que mudar com ele. Fechamos aspas. Uma de suas primeiras medidas foi dar total apoio ao casamento homossexual. Pouco tempo depois, o Brasil entrou na mesma visão. O judiciário, interpretando a Constituição sob uma ótica liberal e materialista, aprovou que entidade familiar não é formada apenas de homem e mulher, como prevê a própria Carta Magna, a própria Constituição. Veja, não estou falando nem da Bíblia, está previsto em lei constitucional, mas que eles fizeram, interpretaram dessa maneira. É também, dizendo eles, a união de dois homens ou de duas mulheres na chamada união homoafetiva. Em seguida, o STJ decretou a aprovação do casamento homossexual. Há um poder sobrenatural guiando a mente dos líderes das nações. Fala assim de forma geral, não é? Estou falando assim de uma forma global. O apóstolo João profeticamente viu esse tempo perigoso para o mundo. Esse espírito do anticristo, nos dias odiernos, tem se manifestado de modo agressivo e impertinente. Os líderes das nações não percebem, porque em sua maioria não acreditam em Deus e nem respeitam a sua palavra. Então, eles seguem essa agenda global, eles seguem essa agenda chamada progressista, que dizem estão progredindo no sentido de que a sociedade vai buscar cada vez mais o seu bem-estar, cada um à sua maneira, cada um buscando o que lhe parece melhor, cada um tendo a sua medida de valor, de ética, de moral, e a sociedade vai tomando esse caminho. E eu volto a dizer, e as famílias? As famílias são a principal célula da sociedade, vão seguindo infelizmente esse caminho também. Vamos falar aí da monogamia como a base do casamento. A palavra monogamia vem de dois vocábulos gregos. Monos, único, gamos, casamento. Ou seja, um único homem para uma única mulher. A monogamia é a forma de união prevista no plano original de Deus para o casamento e para a formação da família. Conforme Gênesis 2:24, esta é a síntese do pensamento de Deus acerca do casamento. Deixará o varão, seus pais, e apegar-se-á à sua mulher, para se unirem sexualmente
uma união, ou seja, tornando-se uma só carne. Ele não previu o varão unir-se às suas mulheres, assim como a Bíblia registra tantos casos de bigamia e, aliás, aqui uma pergunta, assim como a Bíblia registra tantos casos de bigamia e poligamia, devemos lembrar que toda prática de atos e fatos errôneos resultaram da rebelião contra Deus, induzida pelo diabo e levado a efeito pelo primeiro casal. A queda foi o princípio de todas as distorções, tanto no plano espiritual, como na esfera moral, matrimonial, sexual, social, etc. Então, por que isso? Por que aquilo? Por que... A resposta é sempre a mesma: o pecado deu origem a todas essas formas de relacionamento totalmente contrários à palavra de Deus. A resposta é sempre o pecado, levou a esse caminho. E aí nós temos então o início lá da distorção do matrimônio, a bigamia. Eu vou me furtar aqui dessa parte. A gente já falou do Lameque, ou seja, logo após o pecado ter entrado na esfera humana, não muito depois, nós já estamos falando no seio familiar de homicídio, já estamos falando no seio familiar de adultério, poligamia, bigamia, poligamia. O pecado já entra devastando, desconstruindo o projeto perfeito de Deus. O pecado é sempre uma proposta alternativa ao projeto perfeito de Deus. Está aí, um conceito de pecado. O que é pecado? Pecado é uma proposta de projeto alternativo à vontade perfeita de Deus. E aí, quando nós escolhemos o pecado, automaticamente estamos rejeitando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, diga não ao pecado. Poligamia torna-se comum. Vamos a esse outro ponto? A lógica do pecado é sempre a mesma. Qual? Nunca parar, sempre aumentar. As pessoas caminham assim, é o tal do um abismo chama o outro abismo, não é? Comete um pecado com receio, com todo medo, mas comete. Traz um remorso, uma tristeza, em alguns casos não, mas na maioria sim. Mas depois a pessoa percebe que não surtiu um efeito, como Adão e Eva temeram por suas próprias vidas imediatamente após o pecado, mas as suas vidas físicas não foram ceifadas imediatamente após o pecado. A vida espiritual sim, a vida física não. E algumas pessoas também temem pela sua vida física. Pequei, ai meu Deus, meu carro vai bater, e não sei o que, um meteoro vai cair na minha cabeça, eu vou ser atingido por um raio, vai ter uma chuva de granizo e uma de não sei quantas toneladas vai cair sobre mim. E aí depois ele percebe que nada disso acontece. O que ele faz? Vou pecar de novo. Vai chamando o outro. E nunca é na mesma medida do pecado anterior. Ele aumenta, ele vai aumentando. Daí a pouco ele se dá conta de que se embaraçou de tal forma, é aquele primeiro embaraço na linha que não foi consertado, virou outro embaraço, outro, e agora para desembaraçar esse negócio, para desfazer esse emaranhado de embaraço, na hora que chega nesse ponto da vergonha, de se tornar público, de se tornar humilhante, o diabo vai com você até ali, daí para frente fala, não tem nada com isso não, deixa eu ir tentar outro. Agora você resolve isso aí, que agora eu vou investir em outro. Eu já cheguei no limite, aí já te destruí por completo, agora tem que investir em outro. E assim vai. É o tal da pessoa que, às vezes, é levada por uma cadeia de circunstâncias, não generalizo aqui, mas em alguns casos é levado por uma cadeia de circunstâncias vexatórias, humilhantes, que ele não consegue mais administrar e acha que a solução é tirar a sua vida. O diabo vai com ele até a ponte, até o puxar do gatilho, dali para frente, agora eu vou partir para outro. É assim que acontece. A bigamia tornou-se prática comum, afastando-se cada vez mais do plano de Deus. Os homens incrementaram seus desvios. Ter duas mulheres já não fazia tanta diferença, foram multiplicando o número de esposas. Com que finalidade? Ter mais filhos? Para quê? Dizem os sociólogos que o homem sentiu a necessidade de ter mais riqueza e precisava de mão de obra. Por isso,
passou a ter mais mulheres para aumentar sua prole utilitária. Tem lógica humana, mas fere o plano de Deus. Filhos foram previstos para a perpetuação da espécie. A mão de obra é consequência. Ao que tudo indica, a poligamia é resultado da vaidade masculina, de exercer seu poder sobre mais pessoas e de ter direito a ter relação sexual variada com mulheres diferentes. Isso não faz parte do plano de Deus para o matrimônio. Mais uma vez, a vaidade, o orgulho sendo colocado em prática da forma mais nefasta. Achar que tem direito de exercer domínio, poder. E olha a mentalidade, ter muitos filhos para quê? Para ter mais gente também trabalhando para mim, aumentar a minha riqueza, aumentar a capacidade produtiva. Dentro de um contexto, talvez, de décadas, não chega a séculos, mas de décadas passadas, séculos também, numa mentalidade rural, poderia fazer sentido, mão de obra, filhos são mão de obra. Numa mentalidade mais urbana, pensar em filho já não pensa em mão de obra, já pensa em despesa. Dentro de um contexto rural, mais filho é mais gente com a enxada na mão, mais produção e vamos crescer a produtividade e a venda e vamos aumentar os nossos recursos. De repente dentro de uma perspectiva rural, mas dentro de uma perspectiva urbana, não, mais filho é mais despesa, é mais gasto com saúde, com colégio, com isso e com aquilo e tal. Então, às vezes, sempre esses pensamentos, eu já falei aqui em aulas passadas, é sempre levado a cabo nos extremos, nunca pensando dentro de uma perspectiva divina, de realização familiar, de plenitude, de harmonia familiar, ou pensa em ganhar ou medo de perder. Não, lá é bom ter muito porque ganho. Não, aqui não é bom ter muito porque eu perco. Sempre essa visão materialista, nunca uma visão de relacionamento, sentimento e, sobretudo, de cumprimento do projeto, de Deus, da vontade de Deus. E aí, o que é que nós temos? Naturalmente, surgiram as nações espalhadas pelo mundo após o episódio da Torre de Babel. Religiões de demônios apareceram e se multiplicaram, com total aprovação das práticas contrárias ao plano de Deus, inclusive a da poligamia. Seja qual for a explicação, fere ao princípio de Deus para o casamento. Ora, se fere o princípio de Deus, é claro que algumas nações afastadas de Deus se apropriaram deste pecado e trouxeram para dentro, inclusive, do seu meio de culto, sua forma litúrgica, cultica. Quantas religiões, já daquele tempo passado, as religiões das nações levavam essa forma de relacionamento familiar contrária à lei de Deus como algo dentro do culto, dentro da forma de culto ali, sendo aceita. Por quê? Porque se é contrário a Deus, é bem-vindo dentro de tudo aquilo que vai contra a lei de Deus. A poligamia no patriarcado, nós vamos avançar aqui também, eu falei um pouco sobre isso na semana passada. A poligamia na época de Abraão, a poligamia não aconteceu com Isaac, a poligamia aconteceu com Jacó. E aqui vale pelo menos essa reflexão. Por que é que o Abraão achou que poderia ter uma outra esposa além de sua esposa Sara? Aliás, a própria Sara, de alguma maneira, não estou imputando a ela a culpa, mas de alguma maneira contribuiu para este dano que tomou proporções irreversíveis dentro da sua família, que foi a bigamia. A própria Sara induziu Abraão a que se deitasse com a sua serva egípcia Agar. Por quê? Porque ela não lhe dava filho, ela era estéril. Então disse a Abraão que a forma de resolver aquele problema era Abraão deitando-se com a esposa, aliás, com a serva egípcia Agar, a herança do Egito. E veio a ter Ismael, o qual sabemos todos
é o pai das nações árabes, é o pai das nações que ali até hoje brigam com os descendentes de Abraão por parte de Sara, o Isaac. Você vê, olha onde o pecado levou. Até hoje estamos falando de um pecado cometido aí aproximadamente 1900 antes de Cristo, e hoje quase 4.000 anos depois as consequências ainda estão aí. São irmãos brigando até hoje, se matando, bomba para lá, bomba para cá, e míssil, e antimíssil e tal. Irmãos, família, pecado. Então o pecado se originou aí, a indução ao pecado, vamos dizer assim, o impulso ao pecado foi a esterilidade de Sara. Raquel, a esposa de Jacó, também era estéril. E aliás, a bigamia dentro da casa de Jacó já foi um resultado do engano promovido pelo seu sogro. O Jacó queria casar com a Raquel e o sogro dele enganou e deu Léia. Não, mas eu quero Raquel. Não, trabalha de novo que eu te dou, você fica com as duas. Olha aí, já um engano no meio da família para que houvesse a satisfação do primeiro acordo que foi tratado entre o sogro e o genro ali. Aí houve esse engano e acabou induzindo a bigamia. E aí depois a Léia vai ter filhos e a Raquel era estéril, até que depois ela veio a gerar. O Isaac também se casou com uma esposa estéril, a Rebeca. Olha, Abraão tinha uma esposa estéril. O Isaac tinha uma esposa estéril. O Jacó tinha uma esposa estéril. Os 3 patriarcas tiveram esposas estéreis. Mas quais dele não caminhou por esse caminho fácil da bigamia? No caso de Jacó, poligamia, não bastasse já ter as 2 esposas, ainda se deitou com as servas das esposas para aumentar ainda mais a quantidade de filhos. Qual dos 3 patriarcas aqui não andou pelo caminho da bigamia ou da poligamia? Foi justamente quem? O Isaac. Qual deles é um tipo de Cristo? O Isaac. O Isaac é um tipo de Cristo. Abraão, nesse detalhe, não é um tipo de Cristo. O Jacó não é um tipo de Cristo. O Isaac é. Como é que o Isaac resolveu o problema da esterilidade da sua esposa? Orando. Só que orar dá trabalho, é mais fácil pegar a outra aqui, né? Vou orar, que a outra está aqui, ó. Está aqui já, ó. Já é serva, já está dentro de casa. E o caminho da oração? Para ficar dentro do plano de Deus. Buscar ali a Deus, clamar a Deus, buscar o milagre de Deus, a bênção de Deus. O pecado é sempre o atalho mais fácil. Está ali, está facinho aqui, ó, aí. Não, agora, para estar dentro do projeto de Deus, às vezes vai demandar o quê? Renúncia. Sacrificar a carne. Esperar, orar, confiar. Às vezes é um caminho mais difícil, mas é a vontade de Deus. E Deus honrou o Isaac, ele se casou com a Rebeca, estéril, mas depois a esterilidade dela foi resolvida e Deus lhe deu filhos. No Novo Testamento, aqui a gente ainda falaria, depois a poligamia dos reis, a poligamia, por exemplo, do Davi, que não obstante ser polígamo, ainda resolveu querer a mulher do outro ainda. Já tinha um monte dele, não é que tinha um, já tinha um monte, e ainda quis a outra. E para poder possuí-la, ainda teve que criar aquele enredo que foi gerar a morte do outro, para que pudesse tê-la. E o que dizer então do Salomão, não é? Que teve suas 300 mulheres, 700 concubinas, 1000 mulheres. No Novo Testamento é abolida a poligamia. No Antigo Testamento Deus foi tolerante, eu disse várias vezes, palavra-chave para esses equívocos do Antigo Testamento. Em momento nenhum teve a aprovação de Deus, em momento nenhum teve a bênção de Deus. O que teve foi a tolerância de Deus. No Novo Testamento ele disciplinou o relacionamento conjugal. A vida cristã restaura o plano de Deus para o casamento, valorizando a monogamia e
condenando outros arranjos para a vida conjugal. Então, o cristianismo, ele restaura todos esses equívocos que Deus tolerou na antiga aliança, mas que estavam indo de contra a sua lei. Estavam indo de contra a sua lei. Mas Deus, em alguns momentos, foi tolerante. Mas, de uma forma ou de outra, o juízo de Deus se manifestou sobre aqueles que decidiram trilhar o caminho do pecado. Em o Novo Testamento, ou seja, debaixo da égide do cristianismo, nós estamos vendo o que? Justamente a restauração desses malefícios causados por uma escolha alheia, contrária à lei de Deus. E aí nós temos os ensinamentos de Jesus. São diversas passagens do Novo Testamento em que Jesus se refere ao casamento ou à família. Certa vez, os fariseus lhe interrogaram se era lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer coisa. Olha que ponto chega, né? A pergunta: eu posso repudiar a minha mulher por qualquer coisa? Já vai logo no extremo, né? Acordei hoje assim, acho que eu vou repudiar essa mulher. Por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Ele chegou, a pergunta é: eu posso repudiar por qualquer coisa? Qualquer coisa aqui, qualquer coisa, qualquer coisa. Acordei com vontade de repudiar essa mulher. Posso? Senhor Jesus, posso? Repudiar por qualquer coisa? O que ele esperava ouvir de Jesus? Não, pode, é boa ideia, isso aí mesmo, muito bom. Pergunta deles. Note que eles não perguntaram se podiam deixar suas mulheres. É claro também aqui, deixando claro a monogamia, sua mulher. Note que eles não perguntaram, né, se podiam deixar suas mulheres. A resposta do Senhor Jesus tem um sentido bíblico profundo. Remete às origens do casamento. A resposta de Jesus, alguém questionou: não, mas foi dito assim, foi feito um arranjo assim, foi feito um acordo assim, foi feito um remendo assim, foi feita uma adaptação assim. Mas Jesus não quer saber do remendo, não quer saber da adaptação, não quer saber dos arranjos. Ele vai no cerne da questão. Como é que era no princípio? Como Deus estabeleceu originalmente? Porque tudo que foge da origem são os remendos do homem. São os arranjos, são os jeitinhos. Jesus não quer saber do jeitinho, do arranjo. Ele quer saber como foi estabelecido por Deus no princípio. E no princípio foi dito assim: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, se eu me unindo a uma mulher, a minha mulher, o homem à sua mulher, a mulher ao seu marido, passam a ser uma só carne. Aí vamos perguntar então: olha, sou uma só carne, meu corpo, agora faz parte de um só corpo. Será que eu posso decepar esse braço por qualquer motivo? Eu vou acordar, acho que eu vou passar uma serra elétrica nesse braço aqui, eu vou arrancar ele fora. Alguém acorda pensando nisso? Eu vou arrancar essas duas pernas minhas aqui. Senti uma dorzinha hoje aqui, eu acordei, vou logo passar uma serra, arrancar essas duas. Resolvi o problema. Ninguém pensa nisso em relação ao seu corpo, né? Amputar uma parte do corpo, um membro. Ai, acordei com a dor de cabeça, como é que resolve? Ó, arranca essa cabeça fora. Não vai ter mais dor de cabeça. Boa ideia, né, pastor Celso? Próxima vez que tiver dor de cabeça, chega lá no médico, aí, ó, passa o machado aí, aqui, o problema é aqui, ó. Não, a gente vai, não, vamos resolver, vamos atrás, vamos resolver, um remédio, um paliativo e tal, a perna, uma fisioterapia, não, agora a outra parte, né, que passa a ser o mesmo corpo, quer repudiar por qualquer coisa. Isso aqui já dá como diz, uma terapia de casal tremenda, né? Já, eu nem vou cobrar vocês a parte nessa terapia coletiva que a gente está tendo aqui, hein? Os terapeutas familiares cobrariam caro por isso que eu estou vos dando aqui. Mas é isso aí. A resposta objetiva sobre o divórcio: Jesus diz que comete adultério aquele que repudia sua mulher, exceto por causa de infidelidade. Ele se refere à sua mulher e não às suas mulheres. Assim, nos evangelhos, a poligamia é descartada. Alguém se refere a Mateus 25, na parábola das 10 virgens, alegando ser um casamento polígamo.
lê do engano. Como Jesus iria comparar a sua vinda a um casamento polígamo? Na verdade, o texto, parte do sermão profético, refere-se a um casamento oriental, em que os noivos eram esperados para a cerimônia matrimonial por 10 virgens ou 10 damas de honra, que portavam lamparinas acesas. Então ali são acompanhantes, como que, o termo popular hoje, madrinhas, a gente usa testemunhas, mas o termo mais popular são essas acompanhantes, as damas de honra, não é a noiva propriamente dita. E aliás, eu acho que eu já fiz esse comentário, já abri esse parênteses aqui em outra ocasião, mas vale lembrar mais uma vez. Às vezes eu ouço pessoas falando, claro, com toda certeza é por displicência, por falta de ensinamento, ou que usa esse termo. Não consigo imaginar que seja por maldade. Do que me refiro? Às vezes a pessoa, um convidado, chega aqui na nossa igreja, veio de outra igreja, chegou aqui, aí naquela sua saudação, ele diz assim: eu estou muito alegre de conhecer nessa noite uma outra família do Senhor Jesus. Outra família? Olha o sentido que já deu a coisa aí. Aí já vai em outro lugar, olha que outra família. Essa história de ter outra família, outra família, outra família, outra parte da família. Não tem outra família. Quem tem 2 famílias, irmão, 3 famílias, às vezes você tem um primo seu que você não conhece. Fiquei feliz, agora estou conhecendo uma outra parte da minha família, que eu não conhecia. Um primo distante, 2º grau, um tio lá do não sei aonde. Aí chegou aqui, isso aqui é seu tio, não sei o que, irmão daquela sua tia-avó que era casado com não sei o que. Bom, outra parte da minha família. Outra família, irmão, não é outra família não, Jesus não tem outra família. Então, fico feliz em conhecer aqui uma outra parte da família, outros membros da família, não outra família. Jesus não é polígamo, não tem 2, 3, 4 famílias, ele tem uma. A monogamia nas epístolas. Como sabemos, as epístolas são a fonte doutrinária que se fundamenta nos evangelhos de Jesus Cristo. Por elas, os apóstolos foram usados por Deus para regulamentar, ordenar e orientar a vida dos cristãos e das igrejas. No seu tempo, e a todas as igrejas, em todos os tempos e lugares, em todas elas há ensinos preciosos. Então, o que é que nós temos nas epístolas? Nós temos nas epístolas justamente a base doutrinária da igreja. A igreja, ela é profetizada, anunciada, comprada nos livros do Evangelho. A igreja nasce e começa o seu desenvolvimento em Atos dos Apóstolos e, claro, tendo nascido e se desenvolvido, os problemas começam a surgir. E as epístolas, elas são as respostas aos problemas. Elas trazem justamente o modelo para tratar as questões, para tratar os equívocos, os erros, os desvios. Então, as epístolas, elas dão a base doutrinária para a igreja. Não é lá no Evangelho? A questão é que no Evangelho a igreja, ela ainda não existia. Ela passa a existir efetivamente depois da morte de Jesus, que é o desfecho do Evangelho. E aí então ela nasce e começa as suas atividades a partir de Atos 2. E ela começa então a ser tratada a partir das epístolas. Mas é claro, tudo que está escrito nas epístolas, elas ecoam o ensino de Jesus nos livros do Evangelho. As epístolas não destoam, elas ecoam o ensino de Jesus nos livros do Evangelho. Mas é justamente ali que nós vamos ter a base doutrinária. E o que é que nós encontramos nas epístolas? Por exemplo, uma esposa, um marido. Na epístola de Paulo aos Coríntios, vemos a regulamentação da vida matrimonial, incluindo o relacionamento sexual. O apóstolo houvera sido informado por carta que naquela igreja havia casos de sexo ilícito que ultrapassavam a conduta ímpia dos incrédulos,
a ponto de determinar que fosse entregue a Satanás determinado fornicário. Os irmãos sabem bem qual era o problema que Paulo estava tratando. Havia um caso de incesto. Ao que tudo indica, o que era esse incesto? Era alguém que relacionava-se sexualmente com a sua, acreditamos ser, madrasta. Possivelmente o pai ficou viúvo, teve uma outra esposa. Essa outra esposa, por óbvio, não era a mãe daquele filho, mas esse filho deitava no leito do próprio pai e se relacionava com a sua madrasta. Esse pecado sexual, Paulo disse que era inominável, não se praticava nem no mundo. E os dois depois vinham participar do culto normal, irmão. Participava da ceia, profetizava. Aquela igreja de Corinto profetizava, e quando chegava em casa, se relacionava intimamente. Olha que situação. E a epístola veio também para tratar esse problema, esse equívoco, esse desvio de conduta ética, moral e, sobretudo aqui, sexual. Olha que ponto que Paulo chega. Se ele não se consertar, não tem mais o que fazer. Escreve a carta dele de recomendação para o diabo e manda. Queremos que recebais no Senhor, não. Esse aí é teu, receba. Diante dessa situação calamitosa de imoralidade, Paulo responde aos Coríntios dizendo que por causa, ou numa linguagem mais clara, para evitar a prostituição, cada um tem a sua própria mulher, ou seja, só uma esposa, e não duas, ou uma esposa e uma concubina. Da mesma forma diz ele à mulher, cada uma tenha o seu próprio marido. Não há nada tão claro quanto a monogamia nos ensinos de Paulo, especialmente na cidade de Corinto. A prostituição ali era cultual. Muitos cristãos de Corinto se converteram e tiveram que deixar para trás, por exemplo, lá, o culto à divindade pagã, Afrodite, cujo templo ali, que existia na cidade de Corinto, o formato de culto era regado a muita imoralidade sexual. Então o cidadão dizia, está indo para onde? Estou indo para o culto. E o culto fazia parte do culto à imoralidade sexual. Tinha as prostitutas cultuais na cidade de Corinto, também na cidade de Éfeso, lá dedicada a Artemis, que depois pelos romanos teve o nome mudado para Diana, mas é a mesma pseudo-divindade. Tinha lá o templo de Diana, tido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e a mesma imoralidade sexual ocorria lá. E essas pessoas agora estão vindo para a igreja. Então pense bem, o culto deles era aquela forma. A forma de adoração àquelas divindades tinha essa imoralidade. Aí vinha para a igreja, achava que era só mudar a direção do seu culto. Ao invés daquela pseudo-divindade, agora a Jesus. Mas as práticas imorais permanecerem. Paulo, não. O culto a Deus envolve a santificação do espírito, da alma e do corpo. Vai tratar tudo isso, essas questões imorais. Mas o que eu faço com meus impulsos, que eram atendidos naquela comunidade de fé a que eu servia? O que você faz? Tem a sua mulher. E mulher, tem o seu marido. Monogamia, casamento. Se realizem ali debaixo da bênção de Deus, dentro do seio familiar. Não como era feito ou praticado antes, através daqueles cultos pagãos imorais que ali existiam. A harmonia conjugal, como ela é tratada nas epístolas? Na epístola aos Efésios, Paulo foi tão inspirado pelo Espírito Santo, mas tão inspirado, no que se refere ao relacionamento conjugal, que seus ensinos são reproduzidos praticamente em todas as cerimônias de casamento cristão. Se não servem de texto básico, pelo menos se passa ali a informação que Paulo registra na epístola aos Efésios. Em todo casamento, o celebrante cristão, é claro, vai passar por esta fala, ou esta escrita de Paulo aos Efésios. O que ele diz ali? Ele doutrina sobre a submissão da mulher ao esposo cristão, pelo fato de ser pelo fato de ser designado cabeça da mulher, da mesma forma que a igreja é submissa a Cristo.
E ao marido, ele exorta a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, sacrificando-se por ela. Toda celebração é dito que o amor do casal deve refletir o amor de Cristo, do marido para com a esposa, o amor de Cristo para com a igreja. E qual é a contrapartida que a esposa deve dar ao marido? A mesma que a igreja deve dar a Cristo. Deve se submeter por causa do amor. Claro, se o marido ama a esposa sacrificialmente, ela sente-se naturalmente impelida, amorosamente, não perversamente, não brutalmente, mas amorosamente, ela sente prazer em estar debaixo de sua submissão, como a igreja. Por que a igreja se submete a Cristo? Por que eu digo não à minha vontade, à minha carne? Por que eu digo não ao meu querer para satisfazer a Cristo? Quando eu lembro do amor dele por mim, o amor dele me constrange a me submeter. De igual forma, Paulo faz essa aplicação no casamento. Se o homem, o marido, amar a sua esposa de forma sacrificial, ela vai ser naturalmente constrangida a cumprir o seu papel também, amoroso e submisso ao marido, cumprindo assim a palavra de Deus. Esse entendimento leva ao quê? A harmonia conjugal, de tal forma que o homem cristão e sua esposa completam o que faltam no outro. Com isso, a monogamia é valorizada em obediência aos ditames de Deus para o matrimônio, conforme o seu plano original para o casamento. Então, Paulo ensina aqui aos Efésios, estamos falando do casamento dentro da ótica das epístolas. Esse ensinamento aqui talvez seja o mais precioso no que diz respeito ao casamento. Amor sacrificial, espelhando o exemplo de Cristo para com a igreja, submissão amorosa, não imposta, repito, não perversa, mas uma submissão graciosa, amorosa, tal qual a igreja deve para Cristo. A igreja também não vai se submeter a Cristo com má vontade. Vou lá também, porque me amou, né? Pensou? Vou lá para o culto hoje, né? Como é que eu não vou? Entregou a vida por mim, agora tem que ir. Agora eu sou obrigado, o que eu vou fazer? Derramou o sangue por minha causa, agora me resta outra alternativa. Vou ter que ir lá adorar. E Jesus vai ficar muito contente em receber a sua adoração dessa forma. É lógico que não. No casamento também não vai ser assim, dessa forma, assim, rancorosa. Pelo menos na prática não deveria. Mas não será, eu arrisco a afirmar aqui que não será se o homem amar como Cristo amou. Eu acredito que se nós, homens, cumprirmos o nosso papel, teremos boas surpresas da parte das nossas esposas. A monogamia na liderança cristã. Agora estreitou, não é? Estreitou um pouquinho mais. Se a membresia deve ter um relacionamento monogâmico, será que aos líderes é permitido diferente? Para os líderes da igreja, Paulo exorta: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. E ato contínuo, após falar de irrepreensibilidade, olha que palavra bonita, o que ele diz? Marido de uma mulher. Os diáconos devem ser maridos de uma mulher. Aqui aos bispos, ou seja, presbíteros, supervisores, pastores, 1 Timóteo 3,2, marido de uma mulher. Aos diáconos, cooperadores, lá em 3,12, maridos de uma mulher. No Novo Testamento, o líder deve ser o exemplo dos fiéis em tudo. É inaceitável que algum pastor, evangelista ou detentor de qualquer cargo ministerial procure ter relacionamentos com pessoas que não sejam seus cônjuges, querendo usar o Antigo Testamento como justificativo, como a gente teve aí uns anos atrás um cidadão lá da Serra, não é? Que virou notícia nacional por exigir o direito de ter outros relacionamentos além da sua esposa com base em textos veterotestamentários. Que espiritual cidadão, não é?
Não, irmão, não é que eu quero não, é porque é a Bíblia, né? Eu estou aqui apenas cumprindo a Bíblia. Aleluia! Que espiritual, meu Deus! Então lá o cidadão querendo usar o Antigo Testamento. O ensino sobre a monogamia entre os ministros é tão importante que o apóstolo repete essa doutrina em Tito, capítulo 1, versículo 7. O casamento no Novo Testamento é elevado a um nível muito alto no que se refere à união monogâmica, com destaque para a fidelidade conjugal. Na poligamia não se fala em adultério, em prostituição. O homem tinha relações com várias esposas e até com concubinas, mas no contexto do cristianismo, nos ensinos neotestamentários, é cobrada a fidelidade incondicional e a pureza no leito conjugal. O matrimônio deve ser venerado, ou seja, ter um valor espiritual de grande importância. Venerado quer dizer ter em grande consideração, respeitar. O leito sem mácula refere-se à santidade do relacionamento sexual do casal, sem mancha, ou seja, sem pecaminosidade. Isso porque o corpo é templo do Espírito Santo. Só através do casamento monogâmico é possível manter esses princípios para a santidade no matrimônio. Então não temos dúvida, eu digo aqui, repito, sei, todos nós concordamos, todos nós cremos, todos nós aceitamos, por ser a verdade absoluta da palavra de Deus. Nós não relativizamos as Sagradas Escrituras. Eu posso falhar no que a Bíblia diz, mas eu não vou tentar reescrever a Bíblia para justificar o meu erro. É assim que querem fazer. Querem reescrever para justificar o seu erro. Eu posso vir a errar, mas a Bíblia vai continuar sendo verdade absoluta a despeito das minhas falhas, dos meus equívocos, das minhas opiniões. Tem até o pessoal aí, os produtores de meme, eles são terríveis, né? Outro dia desse eu vi um meme lá, o camarada botou um ônibus tentando atravessar uma linha férrea, aí botou lá o ônibus é o quê? Minha opinião. Aí depois veio lá aquela locomotiva lá e pá! Jogou o ônibus lá e não sei aonde. Falei, isso aqui é a palavra de Deus, ó. Sua opinião é esse ônibus atravessando a linha, a palavra de Deus vem, pá! Quer nem saber qual é a sua opinião. A palavra de Deus acabou, a preferência é sempre dela ali, ó. É ela que dá a última palavra. E assim assim deve ser. Então, repito, eu sei que todos sabem, mas nós precisamos dizer, porque precisamos das bases. Amanhã ou depois, eu, você, seremos as pessoas que estaremos aconselhando alguém, recebendo alguém, orientando alguém, e aí não basta ficar com base nas minhas palavras, na minha opinião, precisa haver o respaldo escriturístico. E essa disciplina vem justamente para satisfazer essa necessidade. Aqui está, você está de posse dela, vai poder usar quando quiser. De repente vai ter alguém que, eu preciso aconselhar alguém, está aqui o material, vai com essa base aqui. A base bíblica é o fundamento para nós conduzirmos a nossa vida, sobretudo a nossa vida familiar. Bom, falando também do princípio da heterossexualidade, eu vou fazer aqui uns apontamentos, não que esteja fugindo do assunto, mas a gente está falando sobre ele bastante semana passada, vou continuar falando, pontuando, dando aqui as bases bíblicas, não é? Mas nós vamos avançar um pouquinho mais. Então vamos lá, o diabo e seus simpatizantes tremem e se revoltam quando a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo defende os princípios bíblicos quanto à sexualidade. Para sua própria condenação, pastores em vários lugares no mundo têm feito concessões a Satanás no que tange ao relacionamento matrimonial, admitindo a homossexualidade ou a chamada homoafetividade. Se o mundo quiser praticar isso lá fora, o mundo tem os seus direitos escritos pela Constituição que rege o mundo lá fora. A igreja está respaldada na sua Constituição. Aqui nós temos essa autonomia para sermos regidos pelas leis do céu.
que estão registradas nas Sagradas Escrituras. Lá fora eles podem fazer do jeito deles, mas para ser membro do corpo de Cristo, e sobretudo para que tenha expectativa para o arrebatamento e vir a estar para sempre com o Senhor, precisa se enquadrar nas Sagradas Escrituras. Pastores que fazem concessões, pode fazer concessões para angariar membros para as suas instituições terrenas. Abrir a porta para a homossexualidade, encheu mais a igreja. Abrir a porta para o pecado tal, abrir a porta para o pecado. Vai encher de gente a igreja, a instituição terrena. Mas ele vai levar esse povo todo para o céu? Primeiro que não vai é ele, que já está pisoteando a palavra de Deus aí. Já está sapateando em cima da palavra de Deus. Primeiro que não vai é ele. Esse povo todo, então, que está se membrando a uma instituição que se diz igreja, mas despreza a Deus, porque quem despreza a palavra de Deus, despreza a Deus. Quem despreza a sua palavra, a minha palavra, me despreza, te despreza. Você dá uma palavra, você chega assim e fala: fulano, não pega essa cadeira e não leva. A pessoa pega, rindo da sua cara, ainda pega e leva. Ele está desprezando quem? Você. Está te fazendo de bobo, de idiota, de palhaço. Você fala para não fazer uma coisa, ele faz dando gargalhada. Diz que você está errado na sua posição e ele que está certo. Está desprezando você quando despreza a sua palavra. Da mesma forma Deus diz: não faça, não, eu vou fazer, o senhor está errado e eu que estou certo. Está desprezando o próprio Deus. E como pode dizer que é a igreja de Deus? Se não honra a palavra de Deus, consequentemente não honra o Deus da palavra. Tem a menor possibilidade. Então, maior condenação terão aqueles que se dizem cristãos e procuram justificar a homossexualidade com base em falsas interpretações dos textos bíblicos. Para Deus, no Antigo e no Novo Testamento, o casamento só é legítimo e com amparo da lei divina se atender ao princípio inegociável da heterossexualidade. Aí nós temos aí macho e fêmea, os criou, né? A gente já falou sobre isso. No dia em que foram criados, Deus criou tanto o homem quanto a mulher no mesmo dia e os criou macho e fêmea. Até dissemos aqui no início que se Deus tivesse feito 2 Adões, esse livro que nós temos aqui, aliás, nós nem teríamos, aliás, nem estava aqui, nenhum de nós aqui, mas esse livro teria aqui só 2 páginas, capítulo 1 e capítulo 2. E fez Deus um homem, e viu que ele estava só, fez outro homem, e acabou a história. E fim. Não tem nem o feliz para sempre não, hein? E acabou a história, não tem mais nada. Só estamos aqui porque Deus criou macho e fêmea. Essa foi a tônica que deveria ser reproduzida para sempre, não depois ser alterada por causa do pecado. Temos aí, ponto 2, o primeiro casamento. Quem fez? Deus. Quem foi testemunha? A Trindade. Ou a Trindade co-celebrou o matrimônio, não é? Vamos aí a outra página, página 154, nesse parágrafo ali que começa, olha: os ímpios chamam isso de fábula, de conto de fadas. Falsos teólogos chamam de mito da criação. Estou me referindo à criação do homem, da mulher. É assim que eles tratam. Por quê? Porque para eles Deus não criou o homem conforme o Gênesis. O homem surgiu de uma ameba, evoluiu até ser macaco, tudo por acaso, e chegou a ser Homo sapiens. Mas Deus criou o homem das substâncias da terra e a mulher a partir de parte do homem. Creiam ou não os materialistas. Percebam, se nós formos dar ouvidos a materialistas, deístas, ateístas, hedonistas, relativistas e é muito ista, se a gente for dar ouvido a eles, para que faça sentido o que eles querem implementar na atualidade, perceba, irmão, isso é importante, para que faça sentido tudo aquilo que eles querem implementar na atualidade, eles precisam, antes de tudo, descredibilizar a origem. Eles precisam tirar todo o crédito da origem, para fazer sentido o que eles querem empregar na atualidade. Eles precisam tirar todo o crédito da origem. Aí como é que eles tratam a origem? De forma jocosa, de forma sarcástica, de forma ridícula.
Ah, você acredita nisso? Só falta dizer que acredita na maçã também. Não, na maçã não acredito não, que a Bíblia não fala de maçã. É isso que vão dizer, você acredita também naquela história lá? Tentar descredibilizar a origem para poder dar sentido aos pecados que se quer praticar na atualidade. Mas nós sabemos como tudo aconteceu no princípio. Deus criou o homem e a mulher. Deus celebrou a união daquele primeiro casal. Vamos aí ao ponto 3. Se unirá a sua mulher. Após realizar o primeiro casamento, Deus diz: portanto deixará o varão, seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Não disse o Criador: e o homem se unirá ao seu homem, a mulher se unirá à sua mulher. Claro como o cristal é o princípio da heterossexualidade. O STU, quem já ouviu falar do STU? Está aí, Supremo Tribunal do Universo. Esse aí é pesado, hein? O STU, Supremo Tribunal do Universo, já tem pronto a sentença condenatória, inapelável. Essa sim é a última instância, daqui não tem mais para onde recorrer. Última instância para os que aprovam o que Deus condena. Portanto, o casamento para Deus tem que ser realizado com base no princípio da heterossexualidade. Um homem unido a uma mulher pelos laços do matrimônio. A homossexualidade é um dos mais infames atos da rebelião contra Deus. A mídia divulgou entrevista com 2 pastoras lésbicas, em que elas usam a palavra de Deus para justificar sua união condenada pelo Senhor. É a pior das decisões. Chama a sua atenção para isso aqui. É a pior das decisões. Alguém pode pecar, eu posso pecar, você pode pecar, nós podemos pecar e pecamos. Não estou dizendo podemos, dizendo como que, usando o verbo poder como autorização. Estou usando o verbo poder como quase que um fato. Vamos pecar, pecamos. Isso é quase que um fato, nós podemos vir a pecar, não apenas uma possibilidade, é uma realidade. Não estou usando o verbo no sentido de concessão, de permissão, mas como de uma possibilidade que é quase que fatídica. Alguém pode pecar, e é compreensível, pois enquanto estiver no mundo, o ser humano está sujeito ao pecado, convertido ou não, regenerado ou não, buscando avidamente, com todas as suas forças, mente, alma, coração, a santificação, buscando ou não, estamos sujeitos ao pecado. Isso aqui ninguém, em sã consciência, vai contradizer isso. Mas, porém, contudo, todavia, não obstante, usar a palavra de Deus, a lei do Senhor, para justificar o que ele abomina, aí já se torna um pecado imperdoável. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que eu estou usando esse termo forte? Forte mesmo. Talvez um dos mais fortes da Bíblia. Blasfêmia contra o Espírito Santo. O que eu estou chamando aqui de blasfêmia contra o Espírito Santo? O que Jesus chamou, vá lá no contexto. O que Jesus chamou de blasfêmia contra o Espírito Santo? Chamou de blasfêmia contra o Espírito Santo atribuir ao diabo algo que estava sendo feito por Deus. E o que eu estou chamando aqui de blasfêmia contra o Espírito Santo? Atribuir a Deus algo que sabidamente é abominação aos olhos de Deus. Aquilo que Deus chamou de abominável é dizer que Deus está abençoando. Aquilo que Deus chamou de condenável é dizer que Deus está com a mão dele estendida e está abençoando. É a mesma equivalência. Eu não posso atribuir ao diabo algo que está sendo realizado por Deus, tampouco atribuir a Deus algo que está sendo realizado pelo diabo. Abominação, blasfêmia. Pecar, todos nós pecamos. Usar a palavra de Deus para justificar o meu pecado, dizer que Deus está abençoando o meu pecado, dizer que a palavra de Deus está respaldando o meu pecado, quando não até incentivando o meu pecado, olha que ponto se chega. Olha que ponto se chega. Aí é onde o coração fica completamente
cerrado, fechado, petrificado para a conversão, para a obra do Espírito Santo de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Como é que o Espírito Santo vai me convencer de um pecado quando eu estou dizendo que o tal pecado, na verdade, é induzido pela palavra de Deus? Quando eu chego ao ponto de dizer, pregar, acreditar e incentivar outros a praticar, dizendo que a palavra de Deus assim me orienta a fazê-lo, eu não vou ser convencido de um pecado que eu estou dizendo que a palavra de Deus está mandando eu fazer. Se torna imperdoável o pecado nesse sentido. Para caminharmos aí para o fim, então, irmãos, dessa primeira parte da aula, vamos falar da indissolubilidade do casamento. Só tem palavra fácil hoje, né? Indissolubilidade do casamento. O que é isso? É aquela pergunta lá: eu posso repudiar ela por qualquer motivo? É assim, esqueceu de botar açúcar no café, pôs sal demais na comida. Mas também não é só a mulher, não. O marido, casei com esse bonitão, cabeludão, o cabelo começou a cair, o que eu faço agora? Engordou um pouquinho, porque maridos engordam um pouquinho. Vocês sabiam disso? Depois que casa? Acabei de falar para vocês algo que ninguém sabia aqui. Engorda um pouquinho de nada. Com algumas exceções. Engordou? Atrás da orelha aqui um pouquinho, né? João Vitor também não, engordou? Vou trocar por qualquer coisa. Não, indissolubilidade. Uma só carne. No plano de Deus para o casamento, Ele previu a união duradoura entre o esposo e a esposa, durante toda a vida em comum. O Criador planejara a vida eterna para o ser humano. Em consequência, a união matrimonial seria eterna. O pecado veio trazer a morte. Eu estou dizendo que a união seria eterna porque os homens seriam eternos, o casal seria eterno. Mas como consequência do pecado veio a morte, aí a ordem de Deus é até que a morte separe. Então aí veio a separação também como consequência do pecado pela morte, até que a morte o separe. Na celebração do casamento cristão, os oficiantes enfatizam esse desiderato por causa da realidade da morte física, que pode atingir um ou o outro cônjuge. De fato, não há qualquer justificativa para o fim do casamento a não ser pelo falecimento de um cônjuge. Somente a falta de amor verdadeiro pode explicar o aborrecimento de um marido por sua mulher e vice-versa, como causa para a dissolução do casamento. A falta de amor. A falta de amor vai gerar falta de perdão, vai gerar falta de compreensão, vai gerar as excessivas irritações. A gente vai tratar já no próximo capítulo sobre isso também, quando falarmos aqui das bases do casamento. O pecado interfere na união conjugal. Quando o casal não vigia, não ora, não procura obedecer os princípios de Deus para o casamento, o adversário da família encontra brecha para interferir na mente de um ou do casal, de modo que a vida a dois se torne insuportável, seja por causa da infidelidade, do adultério, seja pela prostituição, a fim de que desapareça a razão para viverem juntos. Esse não foi, nem é, o plano de Deus, mas o ser humano pode, com permissibilidade de Deus, por fim à aliança conjugal. A infidelidade conjugal, a palavra de Deus autoriza, neste caso, a dissolução do casamento, não é a primeira opção, nunca é. A primeira opção é o perdão, é a reconciliação, é a compreensão. Alguns não conseguem atingir esse nível, todos nós deveríamos, sendo inundados pelo amor cristão, sendo saturados pelo fruto do Espírito, amor, bondade, benignidade, mansidão, etc, etc. Deveríamos, mas na prática sabemos que nem todos alcançam essa condição de perdão. Nesse caso a Bíblia permite a dissolução, estamos falando de dissolução, não estou tratando aqui de novas núpcias, de outra união, estou falando, não dá mais para viver junto. A gente vai falar também no próximo aqui nas bases do relacionamento, agressão, violência doméstica, outros pontos assim, que causa até risco
a vida de um dos cônjuges, nesse caso, como é que a Bíblia trata? A pessoa é um promíscuo, se relaciona fora lá com uma, com outra, pode trazer danos até à saúde da pessoa, ou vice-versa, doenças, etc, etc. O que fazer? Como é que a Bíblia trata? A gente vai falar aqui das bases. Uma coisa é a dissolução. O outro ponto aí depois já é falar de uma segunda união, terceira união, quarta união. Já é outra história. O divórcio é o remédio mais amargo. É o que deixa mais sequelas. Em consequência da falta de união e de amor, motivados pela falta de obediência à palavra de Deus, a Deus e a sua palavra, há situações em que a convivência torna-se de fachada, aparente, por conveniência, ou até mesmo insuportável. Violência doméstica, falta de respeito, agressões psicológicas ou físicas, além da infidelidade afrontosa, levam o casal a tomar a terrível decisão de separar-se, com todas as consequências negativas para os dois e para a família. Quando tem crianças, então, as consequências são pior ainda. Quando tem filhos e por aí vai. As consequências são irreversíveis. E outro dado estatístico, que é comprovado, a pessoa que, vou tratar agora aqui, por exemplo, de um novo casamento, a pessoa que se divorciou e contraiu novas núpcias, a probabilidade de um novo divórcio no segundo casamento é muito, muito maior do que aquela probabilidade que existia no primeiro. A tolerância com que se vai para o segundo, a disposição para perdão que se vai para o segundo, é muito, mas muito menor do que se tinha no primeiro. A pessoa já vai predisposta, vou tentar de novo, se não der certo, eu já faço a mesma coisa que fiz no primeiro. Já sei o caminho das pedras, é só chegar lá no juiz e dar fim. Então, se não lutar pelo primeiro, não vai haver disposição para lutar pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto. Se não houver disposição de perdão no primeiro, não haverá no segundo. Se não houver amor no primeiro, o segundo já não vai começar nem com amor. Geralmente já entra assim, vamos ver o que é que dá. A solução é sempre o perdão, a principal, a divina, a bíblica, é sempre a busca pela restauração. Estamos vendo aqui excepcionalidades que a Bíblia apresenta para a dissolução. Aí agora tem que ter disposição de viver só. Aí é onde pega. Muitos não querem esse caminho. E aí, para a gente falar sobre ele, eu vou te dar um intervalo para você beber uma água, tomar um café, pensar melhor. Aí depois a gente volta aqui nesse assunto que pesa um pouquinho mais, né? Amém. Glória a Deus. Sem delongas aí, irmãos, retornando então para nós falarmos agora o capítulo 6. Deixa eu dar uma aceleradinha nele. Falando agora das bases do casamento cristão. Vamos ver aí agora as bases, página 157. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O casamento cristão deve ser construído sobre as bases do amor a Deus e do amor conjugal verdadeiro. É a única forma de união consagrada por Deus para a constituição da família, objetivando o bem-estar do ser humano em todos os aspectos da vida. Por ser uma instituição criada por Deus, para atender seus propósitos quanto às finalidades divinas para a existência do homem na terra, não é de admirar que o matrimônio venha sendo atacado de maneira constante, sistemática e violenta. A história contemporânea demonstra de forma inequívoca que o casamento é um dos alvos preferenciais das forças satânicas, sob o pretexto de, evolução, progresso, avanços sociais, novas formas de união têm sido inventadas. Sempre são essas justificativas. Progresso, estamos progredindo. Essa história é retrógrada, é ultrapassada. Você também faz parte desses conservadores retrógrados, vão querendo colar em nós essas pechas aí, de maneira a querer nos desqualificar por sermos
plenamente convictos de que a palavra de Deus é a verdade absoluta e estamos firmados nela. Adiantando aí, passando este parágrafo, os princípios divinos devem ser observados. Para que um casamento seja da vontade de Deus, é indispensável que os aspirantes ao matrimônio, namorados ou noivos, respeitem os princípios divinos. Um dos princípios fundamentais é que os pretendentes ao casamento tenham a mesma fé, sirvam ao mesmo Deus, creiam na palavra e obedeçam ao Senhor. Se um rapaz deseja casar-se com uma jovem cristã e não gosta de ir à igreja local para adorar a Deus, é um sinal evidente de que não dá valor às coisas sagradas. No namoro ou no noivado, Deus dá oportunidade para seus servos demonstrarem que são verdadeiramente salvos. O casamento na vontade de Deus exige santidade. Então, um dos princípios que eu estou aqui, que a Bíblia destaca, orienta, enfatiza, é a questão de evitar-se o julgo desigual. Eu digo evitar-se porque nós não podemos tratar radicalmente no sentido de que eu não vou disciplinar uma pessoa que casou com alguém de outra fé. A gente vai aconselhar até o último instante. Olha, não faça isso, não faça. Busque ao Senhor, ore para que Deus te dê. Estou decidida. Em alguns casos, na maioria das vezes, quando chega ao extremo de ter que casar-se por julgo desigual, a pessoa já está até grávida. Em alguns casos a situação é essa. E aí agora você vai aconselhar o quê? Aí o preço vai ser alto. Mas a Bíblia orienta: evite-se o julgo desigual. Por quê? Porque está constituindo uma família, iniciando, desejando a bênção de Deus. Mas só uma das partes faz questão, luta, paga o preço, respeita, obedece. A outra parte não. Onde que isso vai dar? Uma parte tem desejo de adorar a Deus, de buscar, de servir, de estar no culto, de ser ativo. A outra não, gosta de sair, gosta de festa, gosta de balada, gosta de... Aonde que isso vai dar? O namoro, o noivado, aliás, não deveria chegar nem na fase do noivado, mas o namoro já é para ver isso daí. Não deveria sequer iniciar o namoro. Interessante, um dos livros clássicos para tratar-se de aconselhamento pré-matrimonial, ainda antes das núpcias, aqueles que já passaram pelo curso de noivo, talvez já tenha lido os livros de James Camp, que trata muito bem sobre o assunto. Ele traz uma estatística interessante e ele faz inclusive uma analogia muito interessante para chamar a atenção sobre o cuidado de não contrair casamento com julgo desigual. A estatística é 75% dos casamentos com julgo desigual terminam em divórcio. Olha só, 75%, estatisticamente comprovado. 75%, não é 7,5% não. 75% dos casamentos de julgo desigual terminam em divórcio. Aí ele faz a seguinte analogia, para chamar bem mais atenção, porque falar às vezes do número friamente, talvez não cause impacto. Minha filha, meu filho, 75% dá errado e tal. Ele já acha assim, não, 25% é um número muito grande, dá para eu me agarrar a ele. Parece que é um número muito grande, 25%. Aí ele faz a seguinte analogia. Então, faça de conta que você tem aí o costume, por necessidade, por motivo de trabalho, ou por outra razão que seja, de toda semana você precisa tomar um voo, estamos aqui Vila Velha, Grande Vitória, então vamos supor um voo curto aqui, o mais curto é daqui no Rio de Janeiro, 45, 50 minutos de voo. Toda semana você precisa pegar o voo aeroporto de Vitória ou aeroporto Santos Dumont. E aí de repente a estatística é a seguinte: a cada 100 voos que saem de Vitória para descer lá no Santos Dumont, a cada 100 voos, 75
caem ali no Oceano Atlântico ali. Geralmente o voo é feito por lá, para fazer a aterrissagem por lá. A cada 100 voos que sai, 75 termina em tragédia. E aí, você vai pegar o próximo voo? Você tem 25% de chance de chegar bem lá, ué. Por que esse medo? Está com medo de quê? 25% chega lá. Você tem uma probabilidade grande aí para você se abraçar aí tranquilo. Eu garanto para você que se 1% fosse, você já não ia. Você não, eu gosto de ir curtindo a paisagem de carro mesmo. Tem pressa não. E o casamento? Você já entra com uma estatística dessa. 75% vai naufragar, vai cair, vai dar tragédia. Não, mas eu vou arriscar. Vai arriscar o casamento, não arriscaria um voo. É muito amor envolvido, né? Será? O amor verdadeiro no casamento. O dever primordial do casal, em primeiro lugar, qual é? O dever de amar está acima dos outros deveres conjugais. O marido que não ama sua esposa não obedece à palavra de Deus. Peca por desobediência. A Bíblia diz solenemente: vós maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Imagine que cada esposo que viesse ao gabinete tentar justificar a razão do seu divórcio, dizer: não, pastor, vou divorciar, não amo mais essa mulher, não amo ela, eu não amo ela mais. Frase bonita, né? Não, vou disciplinar você, está em pecado, a Bíblia manda você amar. O errado é você. Eu vou disciplinar você, agora você volta para casa e trata de amar ela. Resolvido o problema, acabou, e não toma mais meu tempo não, que tem muita coisa para resolver. Pronto. Pensou? O problema é seu. Você que é um desobediente às escrituras, a Bíblia lá está sendo categórica, você tem que amá-la e acabou. Não vem com conversa não. Volta para sua casa, ame essa mulher. Seria muito fácil se fosse assim, né? A Bíblia manda, mas as pessoas desobedecem a palavra de Deus e depois. Como é que a gente vai resolver um problema se a raiz do problema é a desobediência à palavra de Deus? Todo o resto são paliativos, ficar fazendo curativo em câncer, tratando câncer aí com mertiolate. Não tem, a raiz é essa aqui, a desobediência, é o pecado. Se um jovem não está consciente do que é amar a esposa, não está pronto para casar. Casamento sem amor é como planta sem água, acaba morrendo. O amor à esposa, recomendado pela Bíblia, é o mais elevado possível. Mas se ele dá ajuda, não, pastor, desculpa, eu me expressei mal, eu amo sim. Aí você já vai para o ponto 2, como Cristo ama a igreja. Aí o senhor pegou pesado, pastor. Eu não, a Bíblia. O amor gera união plena. Segundo, a união é o resultado do amor sincero. O esposo deve estar unido à esposa de modo a formar uma unidade, uma só carne. Essa união é espiritual, complementada pela união afetiva e física. O marido é a cabeça, ou seja, o líder da esposa, mas não é superior a ela. Os dois são uma só carne, uma mesma unidade, como Paulo ensina. Isso significa igualdade, reciprocidade de deveres. As obrigações do marido perante a mulher são as mesmas da mulher perante o marido. A união física tem papel importantíssimo nesse aspecto. Essa união plena tem inimigos terríveis. Um deles, muito comum, é a irritação. A vida em família sofre bastante desgaste quando o casal não se previne acerca disso. E pequenas coisas, pequenos transtornos, chamados irritações, que são como picadas de mosquito em noite de calor, perturbam mais do que coisas de grande vulto. A vida conjugal exige convivência em qualquer situação, na prosperidade ou na escassez, na saúde ou na doença. É necessário que haja muita compreensão e muito amor para evitar a irritação que surge com os problemas normais da vida. O amor, diz a Bíblia, tudo espera, tudo suporta, não se irrita.
Isso é difícil, mas não é impossível para o cristão que tem a ajuda direta de Deus. Há esposos que se irritam com tudo, dando lugar à quebra da união plena com a esposa. Se a comida não está do agrado do marido, ele reclama. Não dissimula, nem disfarça. Fica aborrecido, de cara feia. A camisa está sem um botão, justamente na hora de sair para a igreja. Surge a discussão. Já vem no meio do caminho. Os chinelos não estão no lugar. Mais reclamação. São as irritações que vão se somando, pequenas, mas constantes. Um dia, a casa cai. O marido conclui que a vida está insuportável ao lado da esposa. Satanás fica torcendo pelo pior e faz com que aquelas coisinhas pareçam montes intransponíveis. O esposo cristão quer exigir da esposa o cumprimento fiel de todos os seus deveres, sem faltar nada. Porém, muitas vezes não cumpre os próprios deveres para com ela, conforme a Bíblia manda. E as irmãs dizem aí, fala Deus. Será que por causa de qualquer coisa Cristo irrita-se com a igreja? Certamente não. Se assim fosse, onde estaríamos nós? Do mesmo modo, é necessário o esposo cristão evitar as irritações com a esposa. Como isso é possível? Parece-nos que com poucas medidas simples, torna-se viável vencer as tentações das irritações. São aqui as dicas. O esposo deve orar com a esposa, preferencialmente todos os dias, sendo possível. O esposo deve ler a Bíblia ao lado da esposa. O esposo deve dialogar constante com a esposa sobre as coisas do lar. Quando algo estiver errado, o esposo deve conversar sobre o assunto com compreensão, pedir sugestões à esposa sobre a melhor maneira de juntos resolverem o problema. Ambos devem procurar cultivar o amor verdadeiro. Próximo grande problema, causa de muitas dissoluções, a infidelidade conjugal. Mas a base é a fidelidade, o fator indispensável à estabilidade no casamento. A segurança espiritual e emocional do casal depende da fidelidade que cada um devota ao outro. Sem fidelidade, o casamento desaba. As estruturas do casamento não são preparadas para suportar a infidelidade. Esta tem efeito devastador no matrimônio, no lar e na família. O padrão de amor não é o falso amor das novelas, dos filmes, das revistas sociais. O padrão para o amor conjugal é o amor de Cristo para com sua igreja. E Cristo jamais foi ou virá a ser infiel à sua noiva. Da mesma forma, os cônjuges cristãos devem ser fiéis uns aos outros, para que Satanás não encontre brecha para destruir a aliança matrimonial. No Antigo Testamento vemos um texto em que Deus condena a infidelidade entre os esposos. Em Malaquias 2, 13 e 16, vemos a repreensão ao povo de Israel pelo fato de haver grande incidência de infidelidade conjugal. Vamos avançar um pouquinho aí. Dá uma olhada nessa parte aí embaixo, depois do até que a morte separe, aí vem aí, e para que isso ocorra é indispensável a fidelidade entre os cônjuges. Logo abaixo, estatísticas oficiais, quero falar sobre isso. Estatísticas oficiais demonstram que o número de divórcio entre os evangélicos está quase equivalente ao índice de divórcio entre os cônjuges descrentes. Esse é um fenômeno dos tempos modernos. Há algumas décadas, pouco se falava em divórcio entre cristãos, mas nos últimos tempos, as separações têm ocorrido com frequência cada vez mais acentuada nas igrejas. Por quê? Por vários motivos. Um deles, talvez o mais terrível, seja o da infidelidade conjugal. Essa é uma triste realidade, estatística, um fato. O número de divórcios dentro da igreja
é quase igual ao número de divórcios que se percebe fora da igreja. O número de pessoas desistindo do casamento dentro da igreja, em alguns casos até obreiros, ministros, líderes de departamento, o número de divórcio entre esses é quase semelhante ao número de divórcio em qualquer outra religião ou sem religião, entre os descrentes. Por que chegamos a esse ponto? Porque banalizamos de tal forma assim o casamento, a união conjugal. Temos que fazer como o Senhor Jesus orientou quando escreveu, por intermédio de João, às igrejas. Se tratando de Éfeso, lembra-te, pois, de onde caíste. A gente precisa fazer uma retrospectiva. Hoje tem alguns assuntos que são tratados aqui em níveis ministeriais, convencionais. Volta e meia está lá nas pautas das convenções esse assunto. Aprovar o divórcio, liberar o divórcio, não sei o que. É toda vez, tenta uma vez, não deu. É igual as pautas bombas no Congresso Nacional. Ele joga lá, não deu, segura aí, o povo ainda não está pronto para aceitar isso, vamos segurar mais um pouquinho. Aí tenta passar de novo, não passou de novo, mas já deu uma aceitação um pouquinho maior, a gente já percebeu, está quase lá, vamos forçar a porta mais uma vez, ver se agora abre. Aí passa depois. Está assim, em muitas igrejas, em muitas convenções. Vai uma vez, repúdio, vai outra vez, tolerância, aceitação. Daí a pouco já está a mesma coisa. Por que perdemos esses referenciais bíblicos e às vezes parece que os nossos referenciais é o mundo? São os influenciadores digitais, são os influencers, os romances fluidos das novelas, dos reality, dos não sei o quê. Parece que esse tem sido padrão para a igreja também, está levando com a mesma futilidade. A infidelidade que se percebe no meio cristão é quase o mesmo da infidelidade do lado de fora da igreja. Precisamos entender eu não chamaria nem de fenômeno, mas esses fatos e ver a melhor forma de se antecipar, senão a gente vai ficar o tempo todo enxugando gelo, correndo atrás do vento. Precisa ver, cada vez mais. Louvamos a Deus porque aqui cada vez mais há também o trabalho preventivo, a preparação, o curso de noivo, o trabalho com as famílias, cada vez mais, porque se tapar os olhos para essa realidade, quando resolver abrir, pode ser tarde demais. Último parágrafo ainda aí na página 160. Para evitar a infidelidade é necessário que o casal se mantenha debaixo da orientação da palavra de Deus. O esposo, amando sua esposa de todo o coração como Cristo à igreja. A esposa, amando o esposo da mesma forma e lhe sendo submissa pelo amor. Em termos práticos, é necessário cultivar, tratar, regar e cuidar da planta do amor, para que as ervas daninhas da infidelidade não germinem no coração de um dos cônjuges. É bom que os cristãos casados saibam que a santidade do cristianismo não faz ninguém deixar de ser humano. Nesta vida precisamos de amor, alegria, de paz, de carinho, de afeto. E se essas coisas faltar, o mundo está sempre querendo suprir essas lacunas com as propostas tentadoras. Então o casal tem que tomar o cuidado para suprir essas necessidades um do outro. O leito conjugal precisa ser bem aproveitado e a união sexual legítima entre os casados deve continuar sendo fator de integração, não apenas física, afetiva, mas também espiritual. Deus se agrada da união entre os casados, especialmente entre cristãos. Reconhecemos que há muita infidelidade que começa por mera tentação, para o que o outro cônjuge, às vezes, em nada contribui. Mas havemos de reconhecer que o casal bem unido em torno do Senhor Jesus terá condições de vencer o inimigo. Paulo doutrinou bastante sobre o assunto. Então, cuidado com as necessidades fisiológicas um do outro, afetiva, emocional. Vivemos hoje uma realidade, o marido sai para um lado, a esposa sai para o outro, vivem o dia todo convivendo com pessoas. E às vezes,
se está cheio de carências, o diabo está pronto a apresentar pessoas que parecem a solução do problema, daquela carência, daquela... O inimigo não brinca, não perde tempo. Então, como Salomão, né, usando poeticamente o livro de Cantares, chama o jardim fechado, o jardim protegido. O casamento deve ser dessa forma, tem que fechar essas brechas, as lacunas, tem que ser um lugar de prazer, de delícia, de alegria, de realização, de chorar junto também, de enfrentar tristezas, enfrentar situações difíceis, mas sempre se protegendo, se resguardando um, dando cobertura ao outro, para que não haja brechas em que o inimigo encontre aí facilidade para atuar. Fechando, a gente já comentou um pouquinho do jugo desigual, tal dos 75 a cada 100 avião que cai. Cuidado com o jugo desigual. Essa expressão jugo desigual tem origem no texto de Paulo em 2 Coríntios 6, 14 e 18. O apóstolo exorta quanto ao perigo do relacionamento íntimo do cristão com pessoas não cristãs, a quem chama de infiéis. Só para a gente ter uma visão prática da alegoria ou da analogia que ele faz, jugo desigual, o que Paulo está pensando? E com certeza seus leitores entendem bem, a realidade da época permitia que todos compreendessem bem. Quando a gente fala de jugo, outros conhecem por canga, aquele objeto de madeira, a maioria das vezes de madeira, que se coloca aqui no pescoço, né, do animal, geralmente 2, para puxar um arado, ou uma carroça, mas geralmente na época para arar a terra. Aí usava 2 animais. E aí, então, colocava o jugo, pescoço de um do outro, e no meio ali vinha aquela madeira transversal, onde o arado vinha arrastando. Eles iam caminhando e vinham puxando, arando a terra para a semente depois ser ali lançada. Imagina você arar a terra e for colocar esse jugo, aí você vai colocar uma mula com um cavalo. Um está lá embaixo, o outro está lá em cima. Um galopa rápido, o outro é lento, empaca. Onde que vai dar esse arado aí? Bota um boi com uma zebra. Sabe o que vai dar? Vai dar zebra. Vai dar zebra. Jogo desigual. Pegou um de um jeito, um do outro. Um tem um ritmo, o outro tem outro. Um tem um tamanho, o outro tem outro. Não vão caminhar junto, lado a lado. Não vai no mesmo ritmo, na mesma pegada, na mesma disposição. Jugo desigual não vai fazer um bom trabalho, não vai dar certo. Então Paulo usa essa analogia para dizer, você vai pegar um marido de um jeito, vai juntar com uma mulher de outro jeito, ele quer ir para o pagode, ela quer vir para a igreja. Aí ele vai dizer, eu não vou te proibir de ir para a igreja não, desde que você não me proíbe de ir para o pagode. E aí? Não, você não pode, então também você não vai para a igreja. Como é que resolve um negócio desse? Pensa bem. Sabe onde que vai terminar isso? Tá bom, eu vou para o pagode com você. Para a igreja eu não vou, já falei que eu não vou, já falei para você antes de casar, você já sabe que eu não vou mesmo. Sabe onde vai parar? Vai para o pagode junto com ele. É o que vai dar. Raramente ela vai ficar gemendo, chorando, pagando preço, sabe lá quanto tempo. Complicado. É o caso do namoro e do noivado, com vistas a um possível casamento. Namorar ou noivar com descrente já é estabelecer uma espécie de comunhão, abraços, beijos, carinho, afeto, num relacionamento íntimo, sem dúvida alguma já é comunhão. E o apóstolo indaga de maneira incisiva: que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? É uma forma de linguagem bíblica em que o escritor afirma, interrogando. Na verdade, ele quer dizer que não pode haver comunhão entre luz e trevas, o servo de Deus e o servo das trevas, o descrente com seu estilo de vida carnal, mundano e contrário à palavra de Deus. Que concórdia ou que acordo há entre Cristo e Belial? Paulo pergunta. No namoro, noivado ou num casamento, entra em cena Cristo e Belial? A princípio, não parece haver tal situação, mas se pensarmos bem, entendemos que sim.
O cristão solteiro ou casado deve ser templo do Espírito Santo, na comunhão com Cristo. O descrente não tem o Espírito de Deus. Ele tem outro espírito, ou outros espíritos, tipificados em Belial. Dessa forma, o espírito que habita no crente fiel não pode ter concórdia com o espírito que habita no descrente. Não pode haver comunhão. O apóstolo é mais claro quando indaga: ou que parte tem o fiel com o infiel? O fiel é aquele que aceitou a Cristo como seu Salvador, que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, que tem seu nome escrito no livro da vida. O infiel é aquele que, mesmo sendo educado, fino, de boa família, um bom cidadão, não é um servo de Cristo. É bom cidadão do mundo, mas não é cidadão do céu. Ele acrescenta: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Um casamento, fruto de um namoro e de um noivado, de um fiel com um infiel, não pode ser da vontade de Deus. É difícil colocar isso na cabeça de uns que já estão decididos, né? Aquela história que eu falei na semana passada: está decidido, aí vai fazer prova com Deus. Se não for da tua vontade, vai nevar no Ceará esse domingo. Não nevou, é de Deus, viu? Sabia que era de Deus. Faz umas coisas absurdas assim. Se não for de Deus, quando eu chegar em casa vai ter entrado um Pix de 100 mil na minha conta. Ele quer ganhar dos dois lados, né? De um jeito ou de outro ele vai sair feliz na história. Bota umas coisas assim absurdas, ele já está decidido. Quando você encontra pessoas já decididas, aí você dialoga daqui, conversa dali, mostra o texto de lá, mostra o texto. Aí você mostra o padrão, você mostra a regra, a lei, a regra. Aí, não, mas eu conheci uma tia de uma, não sei quem, uma amiga minha do trabalho que casou, deu certo, Deus conhece uma, eu vou te apresentar 50 que não deu. Você quer falar de exceção, a gente está tratando de regra. É muito complicado quando as pessoas decidem, né, tomar esse caminho. A gente não consegue, pela Bíblia, em hipótese alguma, ver Deus, né, nessa união de julgo desigual. Para encerrarmos, muitos têm pago um preço muito alto. Por que motivo? Por desprezarem esse ensino da palavra de Deus. Entendendo que na igreja local não há um jovem ou uma jovem para namorar, noivar e casar, acabam envolvendo-se com colegas de trabalho, da escola, da faculdade, com um parente simpático, com um amigo bonito, ou uma amiga agradável, porém não crentes. Isso pode ter sua lógica no aspecto humano, mas na visão de Deus é desobediência a seus princípios. Alguns, por misericórdia de Deus, aqui vai a exceção, escapam de maiores consequências. Outros, aqui vai a regra, infelizmente, afundam num casamento infeliz, sem união, sem amor, sem paz e o pior, sem a bênção de Deus. É melhor ficar solteiro ou solteira do que ter um casamento sem a presença de Deus. Amém ou não amém, irmãos? É aquele amém meio... A maioria de nós aqui já passou dessa fase, mas eu digo, estamos tendo aqui as bases, porque, sem dúvida, você vai aconselhar alguém amanhã, vai orientar alguém, pastoreando, sendo líder de um departamento, aconselhar um filho, uma filha, precisa dessas bases para fazê-lo entender que Deus quer e tem o melhor. E o melhor sempre é baseado nas Sagradas Escrituras. Saiu dos princípios estabelecidos por Deus, está indo por própria conta e risco. Aí depois quebra a cara e ainda quer botar a culpa em Deus. Por que que Deus não? Por que que Deus não? Você desprezou Deus no começo. Desprezou Deus no começo. E aí depois quer que Deus seja o resolvedor dos problemas, fruto do desprezo à sua palavra. Vamos pegar isso aí, né, para nós, se necessário, aplicar a nossa vida, apliquemos. Tenho certeza que uma parte ou outra é aplicável a nós, e aquilo que não é, guardemos para poder ajudar outros que precisarão ouvir aquilo
que ouvimos aqui nessa noite. Amém? Vamos nos colocar sobre os pés. Semana que vem encerraremos os capítulos 7 e 8 e concluindo aí mais esta disciplina, chegando na reta final do nosso curso aqui. Nós só vamos orar, dar a benção aqui para encerrar então o vídeo e depois tem uma palavrinha breve para dar a vocês aí. Vamos orar e encerrar então. Querido Deus e Pai, nós te louvamos esta noite por mais esta aula, a maneira como mais uma vez nos abençoou, nos orientou, nos deu aqui, ó Pai, entendimento, ou nos fez lembrar de verdades importantíssimas a serem colocadas em prática em nossas vidas e também para nós ajudarmos a outros a terem uma família, um casamento, uma união conjugal feliz, abençoada dentro dos teus princípios. Continue abençoando o teu povo, esta turma que aqui está, aqueles que nos acompanham à distância, continue nos abençoando, ó Pai. Nós suplicamos em o nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. Todos digam amém.